Queridos irmãos, vamos dar testemunho da semana. No domingo, no culto da Igreja Santuário do Espírito Santo, eu comecei a pregar uma palavra sobre Atos dos Apóstolos, onde dizia assim, que pelas mãos dos apóstolos muitos milagres e prodígios não eram realizados perante o povo. Então, queridos irmãos, eu li essa passagem para eles, e aí fui desenrolando todo o culto, teve o momento da pregação da palavra, e depois chegou o momento da imposição de mãos. E antes de as pessoas irem para formar fila na imposição de mãos, eu levantei as minhas mãos e disse assim, pelas mãos dos apóstolos. Quando eu disse assim, queridos irmãos, o Espírito Santo me tocou tão grande, tão fortemente, que eu comecei a ter aqueles choros com gemidos inexplicáveis. E uma das discípulas, que também tem o Espírito Santo, falou em voz alta, glória a Deus. Sabe, queridos irmãos, eu já há muitos anos, eu tenho dito para vocês sobre o apostolado que eu recebi de nosso Senhor Jesus. Essa missão de ser apóstolo do Senhor e receber os dons magníficos do Espírito Santo, abençoados do Espírito Santo, que demonstram e dão testemunho das obras que eu realizo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Quando eu estendi as minhas mãos e falei, pelas mãos dos apóstolos, muitas pessoas eram curadas e libertas, eu entrei em transe em cima do altar. O Espírito Santo confirmou na presença de todo mundo aquilo que eu venho falando há praticamente há 16 anos. Mostrou a eles que naquele altar da Igreja Santuário do Espírito Santo existe um apóstolo que Jesus preparou e colocou para servi-lo. Para servir a Deus, para servir a Jesus e para servir ao Espírito Santo no altar desta pequena igreja Santuário do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos? Isso que aconteceu no domingo. No comecinho da semana, uma mulher pede oração para sua filha pelo Messenger, e no áudio ela vai pedindo oração, vai contando o que está acontecendo com a filha. E depois, mais lá no final, ela diz que essa moça, essa filha, por volta de 15 anos atrás, ou quase 16 anos atrás, ela tinha ataques epiléticos. E era aquelas convulsões bravas, que derruba no chão, que começa a se debater, começa a espumar a boca, começa a ranger os dentes. E ela diz que eu orei pela filha dela naquela época, e nunca mais aconteceu os ataques epiléticos. Glória a Deus, né, queridos irmãos? Em nome de Jesus. Eu demorei só 15 anos para dar esse testemunho para vocês, tá bom? Mas aconteceu. Logo quando eu recebi o Espírito Santo, isso já está fazendo 16 anos e alguns meses, eu recebi o primeiro dom, foi dom de milagres. Essa autoridade de expulsar demônios em nome de Jesus. Com grande autoridade em nome de Jesus. Ainda sem muito conhecimento, porque eu era recém-batizado no Espírito Santo, não era um leitor das Sagradas Escrituras, então eu tinha pouco conhecimento. Mas o Espírito Santo foi me capacitando e eu comecei a fazer um trabalho aqui na cidade de Cunha. E eu fui para todos os lugares, nas roças, nos bairros de roças, na cidade, até mesmo em casa, até mesmo na Santa Casa. E durante um período de pelo menos uns 6 meses, eu andei em todo o município, e aonde eu descobri que tinha uma pessoa que tinha ataques epiléticos, eu fui. E fui lá e orei, e as pessoas, eu digo para vocês que pelo menos uns 95% dessas pessoas foram libertas em nome de Jesus. Tá? Se essas 5 que não foram, voltassem hoje aqui, seriam em nome de Jesus. Porque a fé que eu tinha naquela época, há 16 anos atrás, era desse tamanho. Ó. E a fé que eu tenho hoje não tem tamanho, queridos irmãos. É imensa.
Porque em 16 anos eu fui preparado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, a ser um grande guerreiro para enfrentar todas as presenças malignas de Satanás. Então, queridos irmãos, se a minha fé ela nasceu pequenininha, hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho a fé de um apóstolo, uma fé muito grande. Em nome de Jesus eu agradeço. Agradeço ao meu Senhor, porque eu não era digno, não. Não era digno. Mas o Senhor me escolheu. Não fui eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu. E Ele me preparou para ser esse guerreiro que eu sou hoje. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Queridos irmãos, de quarta para quinta-feira, eu não me recordo se foi um pouco antes da meia-noite ou depois da virada da meia-noite, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Eu estava numa porta e quando eu saí na porta, eu olhei e em toda a frente existia montanhas com muitas árvores, uma floresta. E essas árvores estavam pegando fogo, mas estavam incendiando tudo, queridos irmãos. Um fogo muito grande. Quando eu olhei para a direita, no contorno da montanha, de uma das montanhas, tinha um caminho, e eu vi muitos bombeiros, queridos irmãos. Bombeiros caminhando, porque os veículos, os caminhões não podiam chegar até lá. Então os bombeiros iam seguindo um atrás do outro, uma fileira, e eram muitos bombeiros subindo para ir até a floresta para tentar apagar o fogo. E assim foi essa visão que eu tive, queridos irmãos, foi muito forte. E foi interessante que quando chegou a noite, eu estava lá olhando alguns vídeos pelo YouTube, e eu vi uma mensagem que era recente, era daquele dia, que Israel, a nação de Israel, em uma cidade de Israel, acho que era Jerusalém, em Jerusalém, a capital de Israel, estava pegando fogo numa floresta. E eles estavam filmando tudo. Tinha um vento muito forte, queridos irmãos, o vento que arrastava e o fogo alastrava e queimava todas as árvores, toda a floresta. E as fumaças, o fogo chegava próximo de uma rodovia e fumaça tampava toda a rodovia. E a rodovia teve que ser interditada. E as pessoas largaram seus carros no meio da rodovia, no meio da estrada, e saíram correndo a pé para fugir desse fogo que estava sobre a floresta. Até ontem ainda tinha fogo, eu não sei se hoje já apagou. Sabe, queridos irmãos, foi muito forte, muito real para mim essa profecia, essa visão que eu tive. Eu tenho a visão de toda uma floresta queimando, pegando fogo. Horas depois, eu vejo pela internet que Jerusalém, em Israel, estava pegando fogo. Amém, queridos irmãos? Eu só posso agradecer ao Espírito Santo que tem me revelado tantas coisas. Sabe, essa foi tão rápida, só que a gente, quando tem esses sonhos, a gente não sabe onde é. A gente não sabe se é aqui em Cunha, se é aqui no estado de São Paulo, se é no Brasil, ou se é em outro país. E essa visão que eu tive foi em Israel, tá? É lá em Jerusalém, onde uma floresta está sendo queimada. Amém, queridos irmãos? Esses foram os testemunhos desta semana.